Olá, aqui é Marina Carvalho e nesse vídeo nós vamos falar sobre a execução na vida real. Como que você consegue sustentar isso, como que você consegue manter a ação, mesmo quando as coisas estão acontecendo, mesmo quando a vida está trazendo situações diferentes, em áreas da nossa vida diferente. Então, nós vamos falar sobre isso e eu trouxe aqui hoje para a gente estar trazendo para você alguns slides que eu vou estar compartilhando aqui, junto desse momento que a gente vai estar conversando, para que você possa cada vez mais perceber grandes oportunidades que você tem hoje na sua execução, naquilo que você vai realizar. Bom, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje, tá? Produtividade não é fazer mais, é usar melhor mente, energia e tecnologia. Olha que legal isso que a gente vai estar trazendo aqui para você, viu? Porque muitas pessoas reduziam a parte da produtividade apenas a mente, a reprogramação mental, a energia, e nós vamos falar aqui alguns pontos que vai fazer uma grande diferença na sua vida e que, sem dúvida, vai colocar você à frente e mais próximo aí de objetivos que você quer alcançar, ok? Então, as coisas começaram a mudar, está tendo uma mudança. E quando acontece uma mudança no coletivo, uma nova tendência, não é possível ignorar. Resistir é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Por quê? Porque quando vai acontecer uma mudança, e essa mudança ela está dizendo que todas as pessoas vão ter que mudar, a forma mais inteligente é buscar entender como que eu preciso me adaptar a essa mudança. Como que eu vou me adaptar a essa mudança, que eu vou fazer com que essa mudança, que eu vou aproveitar essa mudança para alcançar os meus objetivos. Então, é você realmente começar a dar esse primeiro passo para que você realmente possa usufruir desses benefícios que estão aqui, né? Então, quem ainda fica tentando fazer as coisas do mesmo jeito, vai ficar cansado, vai ficar sobrecarregado e vai ficar para trás, vai ficar atrasado. Sim, porque esse novo ser humano que está sendo, vamos dizer assim, moldado agora pela vibração, pelas mudanças tecnológicas, ele é um ser humano que vai conseguir fazer coisas mais rápido. E não é porque necessariamente ele vai estar fazendo mais, mas ele vai estar fazendo de forma inteligente. E é por isso que eu quero que você fique aqui, para que você saiba como que você pode fazer isso, tá? Então, olha só, a vida ficou mais complexa. Nós temos muitas informações e a gente precisa, né? Olha que coisa interessante, na época da tecnologia, a gente precisa aprender a processar as coisas com mais velocidade. E aí, a gente ainda tem que lidar com excesso de informação. Muitas vezes você é mãe, é esposa, trabalha, é líder, é treinador, enfim, você tem múltiplos papéis e ainda áreas da sua vida, você tem demandas emocionais, situações que acontecem que você tem que lidar tanto com as pessoas quanto com você mesma ali, conseguir se gerenciar, né? E muitas responsabilidades que vão se misturando. Então, às vezes você tem coisas na sua vida pessoal, você tem coisas na sua vida profissional, e aí você tem que gerir tudo isso, né? Decisões ao mesmo tempo. Hoje, cada vez mais, nós temos pouco espaço para o erro. O erro, ele está cada vez mais sendo algo que pode, assim, ter um impacto mais negativo na nossa vida. Nossa, Marina, então quer dizer que a gente tem que ser perfeito? Não, a gente tem que usar as ferramentas que nos ajudam a diminuir essa imperfeição. Porque perfeitos, né? Só Deus. E ainda a gente tem pouco tempo para a gente conseguir se reorganizar. Então, é assim, eu errei. Não tem muito tempo para você se reposicionar, para você se reorganizar. Então, as coisas mudaram, né? E junto a tudo isso, como a gente já falou,
muitas decisões, não temos espaço ali para ficar inventando a roda. Eu acho que essa é a palavra, sem dúvida alguma, inventando a roda. A gente vai ter que aprender a usar essas informações de forma inteligente, aprender a lidar com esse novo panorama que a gente está vivendo mundial de uma maneira inteligente. E quem não ajusta a forma de produzir, começa a viver apagando incêndio. A pessoa vai ficar sempre ali, parece que o mundo está na frente, né? E apagando incêndios, sem você sentir que realmente você está conseguindo se organizar, você está conseguindo realizar as coisas que você quer, se aproximar dos seus objetivos, dos seus sonhos, tá? E por quê, gente? Por que tem tanta gente cansada hoje e se sentindo improdutivo? Será que você está dessa forma, tá? Porque quem não ajusta a forma de produzir vai ficar nesse lugar de emergência, só apagando incêndio. E sabe qual é o pior de você ficar nesse lugar? É que você não vai ter tempo para fazer o que é importante e nem energia. Se você não aprender a lidar com isso, você não vai ter tempo e energia para lidar com o que é importante. E é o importante que vai te levar à vida extraordinária. É aquilo que você vai fazer que é importante, que vai fazer com que você alcance seus objetivos, com que você realize os seus sonhos. Por isso que nós precisamos realmente viver essa adaptação. Bom, e por que tanta gente está preso, então, nesse lugar? A maioria das pessoas, na verdade, elas não estão improdutivas porque elas fazem pouco. Elas estão improdutivas porque fazem coisas demais, sem critério, sem clareza, sem estrutura interna. Anota isso. Improdutividade atualmente acontece, grande parte das pessoas fazem muitas coisas, mas fazem coisas sem critério, sem clareza e sem estrutura interna. Quando você faz as coisas dessa maneira, é muito difícil você realizar o que é importante, o que vai fazer realmente diferença na sua vida. E quais as consequências disso na vida da pessoa, pessoal? Mente sobrecarregada. Será que você tem visto muitas pessoas assim? Sobrecarregadas? Emoção desregulada. Uma hora a pessoa está ansiosa, uma hora a pessoa está rindo, uma hora a pessoa está chorando. Parece que as pessoas não estão conseguindo ter um gerenciamento emocional. Energia dispersa, redes sociais, ficar passando feeds ali para ver, às vezes, coisas inúteis, né, que não vão agregar, vida dos outros, principalmente, né, é uma coisa que as pessoas gastam muita energia desnecessária. E também tempo mal organizado. Hoje nós precisamos ser seletivos, a gente tem que ter coragem de dizer não, tem que ter coragem de eliminar tarefas, ou seja, não é eliminar porque você fez, é que você não vai fazer. Porque não é sobre você querer ganhar tudo, é você ver o que faz a diferença. Se alguém quiser fazer todas as tarefas e as coisas, as demandas que tem que fazer, tanto na vida pessoal quanto profissional, não vai dar conta. Então, você vai ter que renunciar a algumas coisas para conseguir fazer o que é mais importante, o que é realmente essencial para você. Então, a produtividade antiga, ela ignorava o ser humano. Só que isso não sustenta mais. Isso não tem como mais continuar. E hoje a gente precisa conhecer os 4 pilares da produtividade real. Da produtividade que funciona hoje. Porque, sim, tem coisas que funcionavam. Mas tem horas que a gente precisa aceitar que o que funcionava não está funcionando e agora eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E o primeiro pilar é a clareza mental. E a clareza, ela vem da organização de pensamentos. Eu preciso organizar os meus pensamentos. Eu preciso direcionar os meus pensamentos. Eu não posso deixar a minha mente ficar ali divagando aleatoriamente, porque o meu pensamento cria a minha realidade. Eu também preciso cortar excessos, tá?
Às vezes, o excesso não está ligado só à alimentação, não está ligado só aos gastos, né? Que às vezes você pode estar gastando mais do que você deveria, mas também ao excesso de informações que não estão fazendo diferença para você e que talvez você está buscando uma dopamina que não é saudável, uma dopamina tóxica, que é aquela coisa de você ficar vendo a realização dos outros, ao invés de você passar pela dor do processo para saborear o prazer da sua realização. Olha só. Porque a realização dos outros, da vida dos outros, não vai tirar você da sua realidade. É a sua. Claro, se for parte de você, se for parte da sua contribuição, sim. Mas simplesmente ficar ali no auditório não vai melhorar a sua vida. E decidir com consciência. Por que eu estou escolhendo isso? Isso aqui está na minha linha, no meu tempo divino, no meu propósito. Isso é importante, tá? O segundo pilar é estabilidade emocional. Emoção desorganizada começa a gerar procrastinação. A pessoa está desmotivada, ela está triste ali, ela está ansiosa, ela deixa de fazer as coisas, ela não tem energia. E isso é o que leva muitas vezes a pessoa a se sabotar, a desistir. E produtividade também, sem emoção regulada, vira cobrança. Se você for lá só, né, naquela coisa ali de pensar só no fazer, mas não se regular, também vai gerar cobrança, vai gerar culpa, e não é o caminho, né? A gente tem que procurar esse caminho do meio. O terceiro pilar é a gestão de energia. Hoje, gente, energia é mais importante do que tempo. Principalmente falando de um momento, de uma era que está acontecendo uma mudança vibracional gigante. Então, nós estamos tendo que passar, né? 14. Nós estamos tendo que passar aqui por uma transformação fisiológica, no corpo mental, no corpo espiritual, no corpo emocional. Então, você conseguir lidar com a sua energia hoje promove muito mais possibilidades para que você faça as coisas que você quer fazer, porque você precisa de energia para realizar, para conseguir realizar as coisas que você quer, né? Então, nós precisamos saber e respeitar o nosso ritmo. Qual é o seu ritmo? Às vezes você está com um ritmo mais lento e você pode ir mais rápido. Às vezes você quer ir mais rápido e você precisa, às vezes, respeitar o ritmo que você tem. Outra coisa, o limite. Quando a gente fala de limite, existem limites diferentes na nossa vida. O corpo físico, ele tem um limite para fazer atividade física, não é mesmo? Para se alimentar. Ao mesmo tempo, o corpo, ele também pode estar limitado por deficiências nutricionais, hormonais. E você, por achar que isso daqui talvez não é uma coisa que possa te parar, está cuidando só do desenvolvimento pessoal, emocional, mas as coisas precisam caminhar juntas. Quando você começa a equilibrar uma coisa, ela equilibra outras. Quando a gente começa a cuidar do nosso lado nutricional, hormonal, a gente percebe também que a nossa mudança de vibração, ela acontece, as emoções também são equivalentes àquilo que os nossos hormônios, a forma com que os nossos hormônios estão acontecendo. Então, percebe que isso aqui também é um ponto importante, que eu vejo que muitas pessoas acabam ignorando. E às vezes você está sofrendo, vivendo num estado de sobrevivência, e o causador maior pode ser o seu corpo físico. Uma vez que você equilibra, fica até mais fácil, pode ser, tá? Equilibrar o seu emocional e também o seu mental. Bom, respeitar ciclos. Às vezes, gente, a gente não respeita. Tanto o ciclo do plantar para o colher, às vezes a pessoa não plantou o suficiente, não plantou como deveria e já quer colher, né? Ou também respeitar o fim de certos ciclos. Às vezes algumas coisas já acabaram e você não quer deixar ir. E para que você, às vezes, possa conseguir a produtividade que você quer, a alta performance que você vai para o próximo nível, que vai te levar para o próximo nível,
é necessário você abandonar o nível anterior. Você precisa fazer uma boa despedida, como diz a constelação familiar. Nós precisamos, no nosso processo evolutivo também, e muito, das boas despedidas. O que você está precisando despedir hoje, não é mesmo? E vamos lá. Uso inteligente da tecnologia. Meu Deus, como que isso vai fazer diferença? Não tem jeito de pensar em produtividade sem pensar em tecnologia. Eu não estou te falando aqui só de Trello, eu não estou te falando aqui de apps de administração de tarefas. Eu estou te falando, sim, de ferramentas que podem fazer por você. E para isso, você também tem que se abrir para se adaptar, para aprender. A gente nunca pode parar de aprender. Eu fico horrorizada que muitas pessoas acham que a gente só tem que estudar durante uma fase da vida que você vai estudar só graduação, pós-graduação e não sei o quê, e parou. Isso é horrível. Nosso ser não foi criado para isso. Nós estamos aqui para evoluir, para a gente expandir, então não tem como. Hoje existem muitas ferramentas que ampliam a nossa capacidade de pensar, de organizar ideias, de executar com clareza. E, gente, ferramenta que vai ajudar você a conseguir otimizar muitas coisas que você talvez teria que fazer uma formação ali para cada área. Você já tem ali muitas vezes, dependendo do que você precisa, aquilo que você precisa, a solução que você precisa, a resposta que você precisa, vamos colocar assim, 100 vezes mais rápido do que você poderia buscar ali para poder ter aquela informação. Então, não tem como deixar a tecnologia para trás, não tem como, tá? Só que, é claro, a tecnologia nunca vai substituir a consciência. Nunca, nunca. Mesmo que inventem, claro que tem os acessórios aí, né? Tem alguns acessórios aí que eu também sou contra, tá? Mas eu não estou te falando de acessórios internos, assim, que você vai colocar e que vai meio que te tirar da realidade, tá? Mas eu estou te falando de acessórios externos que podem sim trazer respostas, que podem sim facilitar para você, que podem sim ajudar você pessoalmente, ajudar você a se conhecer em termos de várias áreas, tá? Que você às vezes precisa de coisas pontuais, né? Como também pode ajudar você no seu profissional também, executando coisas que você não tem que perder seu tempo nisso. Então, já pensou se você colocar seu tempo só no que só você pode fazer? Você vai ficar muito mais no lugar estratégico do que operacional. E, muitas vezes, sem você necessitar de funcionários ou muitos funcionários. E, gente, a tecnologia, ela está substituindo muitas mãos de obra. E se você não aprender a usar, provavelmente você é um dos próximos a ser substituído. Por quê? Porque as pessoas que vão ficar no mercado são aquelas que vão trazer, de alguma maneira, uma orientação para a tecnologia. Então, para você estar acima da tecnologia, você vai ter que usar, aprender a usar e aprender a pensar de uma maneira que você consegue ser o chefe dela. Ou você é o chefe da tecnologia, ou você é a chefe da tecnologia, ou com certeza ela vai ser sua chefe. Ou até alguém que vai aí, de repente, se você ficar resistindo, né, vai de repente ficar aí no lugar onde você está. E aí você perder até as oportunidades, porque sim, nada fica parado. As coisas mudam, os lugares mudam, tudo está caminhando para a evolução. E resistir a isso é resistir ao fluxo da vida. Então, como viver a tecnologia sem medo e sem demonização? Meu Deus, olha onde que eu estou mexendo. Casa de marimbondo, né? Assim, gente, tá? Então, olha só, eu vejo, gente, hoje dois extremos. Eu vejo um lado, pessoas resistindo à tecnologia, ou porque tem preguiça de estudar,
E hoje a gente não pode nem falar assim, eu tenho dificuldade. Eu mesma acredito, não fiz ainda o diagnóstico, mas eu acredito que eu tenho um pouco de dislexia. Mas, às vezes, você vai ter que estudar mais vezes. Mas se você for persistente, você consegue, tá? Ou porque a pessoa é comodista e aí fica na tentativa de resistir à tendência. Não, mas as coisas eram assim, eu vou continuar assim, né? Ou porque a pessoa tem uma ideia de que tecnologia é do demônio. E a própria Bíblia, ela falou um pouco sobre isso, que o mal está na forma com que a gente usa as coisas. Não é as coisas que vão fazer mal, é como eu uso essas coisas. É totalmente diferente, tá? E pessoas que querem terceirizar tudo para ela. Então, assim, tem aquelas pessoas que querem terceirizar, mas não de forma inteligente. Querem terceirizar simplesmente para não fazer nada, não ter um propósito maior, né? Bom, tecnologia é o que, gente? É ferramenta. É uma ferramenta simples. E a intenção é que vai definir se eu vou usar isso para o bem ou para o mal. Do mesmo jeito que tem pessoas más usando a tecnologia, tem pessoas boas também que estão sendo luz dessa forma. E a consciência, ela deve vir antes, né? Ela tem que vir antes, tá? Bom, e aí, ferramentas de apoio à clareza, organização e planejamento podem ser grandes aliadas à produtividade moderna. Quem não se adapta à nova forma de produzir não fica para trás por falta de talento, fica por falta de resistência. Então, se você ficar para trás, não é porque você não é talentoso, porque não tem oportunidade, mas você está resistindo ao fluxo. E não tem como a gente ganhar esse jogo se você fica resistindo. Produtividade hoje, ela é integração. Ela é mente, emoção, energia, estratégia e tecnologia. Não é você fazer mais, é fazer melhor com consciência. E, gente, para a gente sair na frente, para a gente conseguir aproveitar o melhor disso, para a gente se adaptar com mais facilidade, porque a tendência é que cada vez as coisas vão ficando mais rápidas. Então, o melhor é você agir agora, é você começar a se preparar agora, começar a preparar o seu mental, o seu emocional, preparar para que você saiba usar essas estratégias, para que você esteja pronto para aproveitar essa oportunidade. E para que você aproveite aí esse próximo ano que está se iniciando da melhor maneira possível, para que você realmente alcance seus objetivos, alcance os seus sonhos, para que você consiga viver a sua transformação nesse cenário. Porque isso é uma outra coisa. Às vezes as pessoas queriam viver ou já viveram alguma transformação numa outra realidade, e às vezes quando a gente quer viver uma outra mudança, não basta a gente fazer do jeito que a gente fez, a gente vai ter que fazer do jeito que pode ser feito agora. Então, é muito importante reprogramar as suas crenças, é muito importante saber gerir a sua energia, saber gerir o seu tempo, é importante alinhar a sua vibração, a sua emoção, e principalmente estar preparado para lidar com essa tecnologia de uma forma positiva para você e para todo o seu entorno. E se você teve afinidade, se você está gostando de estar aqui no canal, se você entrou em ressonância aqui com a minha energia, eu ajudo pessoas, através do meu programa Super Conquista de Sonhos e Objetivos, a conseguir conquistar os seus sonhos e objetivos até 4 vezes mais rápido. E eu já ajudei diversas pessoas, empresários, principalmente, e outras pessoas também, que conseguiram crescer na carreira, que conseguiram ganhar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. E esse é um projeto que começou da minha própria história, né? Quando eu comecei lá em 2017 a descobrir aí essas ferramentas, né? Vamos dizer assim, esse protocolo. E a primeira coisa que eu fiz foi aplicar na minha vida. E eu me lembro que ali em julho eu estava ganhando R$ 1.500, né? E pulei em 6 meses para 20K. E depois as coisas foram acontecendo. Então,
Da mesma maneira que saltos podem acontecer na minha vida, na vida de outras pessoas, tá? E não só nesse aspecto financeiro, profissional, mas a nossa transformação afeta todas as áreas da nossa vida. Também pode acontecer para você. E se você quiser a minha ajuda, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, das sessões individuais, desse processo que a gente tem aí dentro do Super Conquista, que são 10 encontros, e ainda a gente tem outras ferramentas de apoio energéticas também, que ajudam você em todo esse processo de liberação, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089. Comece o ano de 2026 para valer. Você pode fazer a diferença, você merece um ano extraordinário e a semente de tudo isso está dentro de você. Basta cultivar no solo fértil, no solo certo, preparado, que eu tenho certeza que os frutos que você espera são capazes de germinar. Então é isso, agradeço você, um beijo no seu coração, agradeço o seu tempo, a sua energia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!